Boa noite, gente. Esse é mais um episódio do Pod 40. Estamos aqui com... Adilson Ribeiro. Saulo Azevedo. Eu sou o Betinho. E eu sou o Vitor. E esse é o Pod 40. Vamos aqui a mais uma entrevista, da série de entrevistas que temos feito com os políticos aqui de Itaperuna. Então, senhor Adilson Ribeiro, como é que foi a sua entrada nesse mundo da política? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, saravá para quem é de saravá, bênção para quem é de a bênção. Bom, a minha entrada na política aconteceu de maneira assim muito natural, né? Eu sou radialista, minha primeira formação é radialista, meu registro profissional é locutor, apresentador, animador, meu primeiro registro profissional. Depois é que me formei em jornalismo. Então, como radialista, lá no começo, no final dos anos 70, eu era repórter musical da Rádio Itaperuna. E aí eu chegava nas ruas e aí, como é que é seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Quer ouvir qual música? Ah, quero ouvir música tal. Só que daí a um tempo as pessoas começaram, não, quero ouvir música não, cara, quero falar desse buraco aí na minha rua. Não, quero ouvir música não, eu quero falar dessa rede de esgoto estourada aqui correndo a céu aberto. Não quero música não, quero que você fale da falta d'água que tem aqui nessa rua. Falei, pá. Aí cheguei para a direção da rádio e falei, olha, o pessoal não está querendo pedir música não, o pessoal está querendo reclamar das coisas que a prefeitura deixa a desejar, não faz para o povo. Posso fazer? Ah, pode. Aí comecei então a relatar através da rádio as reclamações das pessoas e a prefeitura começou a atender porque dava muita repercussão. E as pessoas começaram a dizer, você tem que ser prefeito, você tem que ser prefeito. Mas naquele momento e até recentemente, meu negócio era fazer rádio e ser jornalista. E graças, a essa missão do rádio e do jornalismo, eu, como repórter investigativo que sou, acompanhei várias administrações e pude ver os erros e acertos de vários prefeitos nossos. Infelizmente, mais erros do que acertos. E acabei realmente, depois de muito tempo, conseguindo ser candidato a prefeito de Itaperuna. Por que é que eu entrei na política? Como foi que eu entrei na política? Atendendo a pedidos da população, que por ver o meu trabalho na rádio, que ajudava a tanta gente, a população entendeu que eu deveria ser político para ajudar as pessoas, uma vez que eu já fazia isso naturalmente. Sendo político, sendo prefeito, poderia fazer muito mais. E eu entendi que realmente eu poderia ser muito mais útil à minha população do que vinha sendo. Por isso, eu entrei na política. Foi assim que eu entrei na política, a pedido da população. Foi um processo natural. Eu não planejei ser político. Aconteceu naturalmente. Processo gradual na sua vida. Sim. De Itaperuna sempre nasceu aqui? Não nasci aqui, mas moro em Itaperuna desde os 8 anos de idade. Lá se vão 56 anos. Nossa. Estou com 64. Bom, então, falando um pouquinho da minha entrada na política, ainda em 2012, mais ou menos, isso, sou de Itaperuna, nascido e criado ali no bairro Vinhosa, atualmente moro ali no Guaritá. Bom, em 2012 mais ou menos, passou um rapaz na minha sala divulgando uma coisa chamada Grêmio Estudantil. Ali eu não sabia muito bem o que era, mas ele explicou um pouco, achei legal, e aquela ideia meio que ficou ali. As coisas, os estudantes precisam se organizar para lutar pelos seus direitos e tal. Logo ali em 2013, nesse período também eu vou estudar no IF Itaperuna. Em 2013 acontece aquelas jornadas de junho de 2013, aquelas manifestações que levaram exatamente milhares de pessoas para as ruas. Itaperuna não foi diferente. A época, enfim, isso foi coisa de mais 11 anos atrás, fui para as ruas também, junto àquela juventude, a gente conseguiu um feito inédito. Por que acontece? Tava se misturando muitas pautas, mas em Itaperuna estava muito claro. A nossa luta era pelo transporte público de qualidade. Tanto que, assim, coincidentemente, na época que rolavam essas manifestações, cortaram o passe livre dos estudantes do IF Itaperuna. Então, assim, nós fomos para a rua, nos mobilizamos, pleiteamos não só o retorno do passe livre dos estudantes,
mas também a diminuição do preço da passagem, né? Que a Santa Lúcia, à época, abaixasse o preço da passagem. E foi o que aconteceu, né? Ao invés de aumentar, que era o que eles estavam querendo fazer à época, eles acabaram diminuindo 20 centavos, coisa que nunca tinha acontecido na história de Itaperuna, né? Um feito histórico para aquela juventude, para aquela geração que estava ali. E enfim, ainda conseguimos retomar com o passe livre do IFE, né? Infelizmente, o tempo foi passando, né? O passe livre dos estudantes do IFE foi cortado novamente, definitivamente, né? Agora os estudantes têm um passe limitado para ir e voltar, né? Inclusive, assim, é uma lástima porque o estudante fica limitado, né? Muitas vezes a 4 passagens no dia no máximo. Então, assim, muito triste isso. E isso tem muito a ver com as pautas que hoje nós defendemos, inclusive, né? Uma das nossas principais pautas, que é a tarifa zero, ônibus de graça para todo mundo, né? Então, assim, é uma pauta que tem muita conexão com a minha história de vida política. A partir de 2013, enfim, não parei mais. Continuei nos movimentos de juventude, né? Em 2014 fiz a campanha da Dilma, aqui na região, né? No Norte Fluminense inteiro. 2015 fui para a universidade, né? Fui fazer ciências sociais na UF, lá em Campos. E aí em 2015 também lá em Campos continuo na luta, né? Em 2016 tenho a luta contra o golpe, né? Do Michel Temer, enfim. E a gente participa de todos esses movimentos. É importante dizer que o nosso partido nesse tempo também, Itaperuna, ele não ficou parado, né? Muito pelo contrário, assim, a gente esteve na rua atuando em todas as lutas que foram populares, né? As lutas, por exemplo, contra a reforma da Previdência, a luta contra a diminuição da maioridade penal, né? Que são pautas assim, importantes, muito caras para nós. Que nós estivemos ali sempre lado a lado das pessoas nas ruas, por exemplo, a luta pela vacina durante a pandemia, né? E é importante dizer que em 2020 eu volto para Itaperuna, né? A pandemia, eu voltaria para terminar a faculdade, mas a pandemia não me permite voltar. Eu fico em Itaperuna e a gente começa a realizar um trabalho de solidariedade ainda na pandemia, que é o Itaperuna contra o Covid-19. Eu sei que, assim, não lembro de números exatos, mas sei que no final da campanha a gente estava distribuindo coisa de 300 cestas básicas, assim, para as pessoas de Itaperuna. E aí logo depois veio a eleição em 2020. Né? Foi a primeira vez que eu fui candidato, a gente, assim, eu nunca tive pretensão também de ser candidato. A verdade é que é o seguinte, nós olhávamos a situação de Itaperuna, né? O bolsonarismo, aquela coisa do fascismo, né, no Brasil, ressurgindo, o auge da pandemia, muita gente morrendo, a gente falou, pô, nós precisamos colocar uma candidatura, né, do nosso campo, uma candidatura de esquerda na rua, porque a gente precisa disputar as ideias das pessoas, né, e mostrar que existe uma oposição em Itaperuna, que existem pessoas se posicionando, mesmo sabendo que à época a gente talvez não teria condições de ganhar por N motivos, né, porque pandemia e tal, primeira vez se lançando, a verdade é que a gente não tinha um grupo político montado, né, nós tínhamos pessoas com muita vontade, pessoas que acreditam na cidade de Itaperuna, que a cidade pode se transformar realmente numa referência de garantia de direitos, de políticas públicas, né, que até hoje acreditam. Enfim, e aí a gente lança essa candidatura em 2020 a prefeito, né, comigo como prefeito e a Rilma como vice à época. E desde então a gente continua também. Logo após essa campanha de 2020, nós fizemos uma outra campanha de solidariedade, né, que foi o Quarta Sem Fome, onde a gente toda quarta-feira distribuía quentinhas, né, em Itaperuna. A gente começa ali no Surubi, com um grupo ali no Surubi, e de repente a gente se espalha, consegue atingir em um determinado momento 4, 5 bairros diferentes de Itaperuna. No final a gente terminou toda quarta-feira distribuindo cerca de 400 quentinhas ali, toda quarta-feira. Então, assim, foi um trabalho que envolveu muitas pessoas, obviamente, não foi só eu. Muitas pessoas que, assim, nem tem ideia, às vezes, do que é política, mas estavam ali com a gente porque acreditavam naquele projeto. Cara, eu me lembro muito bem, assim, teve gente que um dia a gente foi entregar quentinha, na outra semana a gente voltou, a pessoa falou que não precisava e ela entregou um pacote de macarrão pra gente e falou, agora minha situação tá melhor, então eu quero ajudar vocês a continuar nisso. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque todas essas experiências me motivam a lutar por uma Itaperuna cada vez melhor, porque eu sei que é isso que o nosso povo quer, eu sei que as pessoas daqui de Itaperuna acreditam na solidariedade, né, acreditam no amor ao próximo, no cuidado com as pessoas, entendeu? Então isso me motiva a continuar ali na luta política. Enfim, passa todo esse período, vem 2022, fizemos muita campanha pro Lula aqui em Itaperuna mesmo, não me envergonho de dizer. Eu acho que a vitória do Lula foi uma vitória da civilidade, uma vitória do amor mesmo, da democracia. Eu acho que ela foi muito importante para nós, né? Inclusive é o que está permitindo hoje nós estarmos aqui debatendo isso, debatendo essas ideias, enfim. E aí,
2023, eu acho que foi a última grande vitória política nossa, né, que eu participei também, que foi a luta contra a privatização da SEDAI em Itaperuna. Não sei se as pessoas lembram, mas enfim, o atual prefeito, né, o Alfredão, ele enviou em 2023 um processo de privatização da SEDAI em Itaperuna para a Câmara dos Vereadores, né? Itaperuna fazia parte de um bloco de privatização que não envolvia só Itaperuna, envolvia outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Né? A gente vai para a rua, a gente recolhe cerca de 3 mil assinaturas, quase 4 mil assinaturas ali. E aí a gente pleitia, junto ao pastor Henrique Vieira, deputado federal, que na época estava aqui em Itaperuna, né? Veio uma visita em Itaperuna, pleiteamos, junto ao presidente da Câmara, uma audiência pública, para que nós pudéssemos debater aquele tema. E por que a gente era contra a privatização e ainda é contra a privatização da SEDAI? Cara, se você for pegar os municípios aqui em volta, o Bar, Iracema e tal, que privatizaram, né? Cara, as pessoas estão pagando 400, 500 reais de água. Entendeu? Acontece uma política de castigo dessas empresas de privatização, que é o seguinte: se você tem um bairro que é muito inadimplente, eles simplesmente vão lá e cortam o abastecimento do bairro todo, porque eles entendem que naquele bairro não vale a pena prestar o serviço. Entendeu? Então você imagina isso, cara, a água é um bem essencial à vida, um direito fundamental, né? Você cercear um território todo de acesso à água, porque existe pessoas inadimplentes, pessoas que não pagam. Poxa, cara, isso é um absurdo. Né? Esse é o problema da privatização, né? A pessoa tem que diminuir o Estado, tem que privatizar tudo. Quando você privatiza, a finalidade social de cada serviço se perde. Sim. A água é um bem essencial. A água tem que cumprir o seu fim social, que é chegar a todas as pessoas. Mas quando você privatiza isso, a empresa privada, ela só quer saber de lucro, ela não quer saber se você vai morrer de sede. Sim. Ela não quer saber se na sua casa tem uma pessoa idosa, que se você cortar a água, ela não vai tomar banho, ela não vai beber água, ela vai morrer mais cedo. Ela não quer saber, a empresa privada, se na sua casa tem um bebezinho que precisa de cuidados especiais. Ela vai lá, simplesmente corta porque você não pagou. Quando a empresa que distribui a água é estatal, ela cumpre a finalidade social, porque tem um lado político. Eu não gosto de política, irmão. Se você não gosta de política, você não gosta de você, porque é a política que cuida de você. O irmão do Fernando Brant, deputado lá de Minas Gerais, tem um livro que diz isso. O atleta sobe no pódio, mas quem conquista a medalha é o político. Bem ou mal, é a política pública que conquista aquela medalha, que manda fazer aquela medalha, que põe no pescoço do cara. Se a política pública não é boa o suficiente, a culpa também é sua, que votou nas pessoas erradas. Mas a política, ela existe para cuidar dos cidadãos. Isso que o Saulo colocou é muito importante, tá? Se não fosse essa luta da qual o Saulo participou, eu também tive a honra de participar, divulgando através do meu site de notícias, se não houvesse essa luta, hoje Itaperuna estaria passando pelo que Natividade e São José de Baixo estão passando. Água ruim, água de baixa qualidade e caríssima. Por quê? Porque é capitalismo, e o capitalismo é selvagem. Sim. Tá? Ele arranca seu couro, ele mata você, ele fura seus olhos em nome do lucro. Sim. Nós precisamos da política pública com seriedade. Sim. E aí, só para poder complementar também, acho que é importante lembrar que nós não participamos sozinhos dessa luta, né? Existem vários parceiros aí junto conosco, o próprio sindicato, professores do IFE, enfim, pessoas de várias organizações não organizadas também que tinham interesse muito claro ali em que as pessoas continuassem tendo acesso a esse direito fundamental que é a água. Enfim, acho que esse é um pouco da minha história. Agora estamos aí com a Dilson, porque nós achamos, né, para quem não sabe, sou presidente do PSOL Itaperuna também, Sim. que é o partido do qual eu faço parte, né, estou como presidente do PSOL, e o PSOL se une ao PT, ao Adilson nessa empreitada, porque nós achamos que é muito importante conseguirmos, obviamente, em primeiro lugar, ter a vitória política, mas também derrotar o bolsonarismo em Itaperuna. Né, bolsonarismo esse que hoje se encontra dividido, né, entre alguns grupos, mas que a gente sabe... Entre 4, né? Exatamente. São 4 candidaturas bolsonaristas em Itaperuna, isso aí é claro. Exatamente. Se você é contra Bolsonaro, você não pode votar em nenhum dos outros candidatos. Você só deve votar em Adilson Ribeiro e Saulo Azevedo. O resto todo é bolsonarista. Exatamente. Então, aí a gente... É isso, na perspectiva de ter vitória eleitoral e também de derrotar, continuar a nossa missão
de 2022, né, que nós entendemos que nossa missão se estende até hoje, ela vai continuar se estendendo no pós-eleição também, nas ruas, conversando com as pessoas, enfim, trazendo os debates sobre acesso a direitos fundamentais. E, enfim, entendendo essa missão, entendendo essa tarefa, nós estamos aí hoje junto com a Adilson muito felizes de construir essa candidatura. Acho que é muito importante, acho que é uma candidatura histórica para Itaperuna em todos os sentidos, assim. Nós que claramente fazemos parte do campo de esquerda, né, e, enfim, não temos nenhum problema em dizer isso. Nós acreditamos que a esquerda tem sim um plano, né, um projeto para Itaperuna, e esse projeto ele precisa ser apresentado para as pessoas, né, as pessoas precisam discutir esse projeto, né, precisamos entender que não é possível mais que em 2024 nós continuamos, né, a população de Itaperuna continue a eleger pessoas que simplesmente muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo, entendeu? Não tem um projeto de cidade. Eu falo isso com as pessoas na rua, entra o governo, sai governo, parece que, me desculpa a expressão, mas que vai se fazendo tudo nas coxas, não se tem um planejamento, o que nós vamos cuidar primeiro. Nossa prioridade agora nesse momento vai ser a saúde, né? A nossa prioridade agora vai ser a educação, nossa prioridade agora vai ser o planejamento urbano, o transporte público. Não se tem isso em Itaperuna, nunca se teve. E aí eu acredito que o último governador de Itaperuna que realmente teve algum projeto, que era um projeto de urbanização, foi o Claudão, né? Um projeto de urbanização da cidade, acho que foi o último governador do executivo que teve alguma coisa nesse sentido, entendeu? De urbanizar Itaperuna. Então, assim, olha quantos anos tem isso. Sim. Né? E ainda um projeto cheio de problemas, mas era um projeto. Era um projeto, entendeu? Então, assim, exatamente, tinha um norte para seguir. Então, acho que nós precisamos retomar isso melhor ainda, né? Da forma melhor ainda, com mais debate, enfim, com garantia de mais direitos. Acho que é isso. Beleza, Saulo. Adilson, mas você teve uma outra experiência, você foi candidato uma outra ocasião, a vereador. Sim, fui candidato a vereador em 2020, quando eu pretendia ser candidato a prefeito. Mas eu sou do PT. O PT, assim como o PSOL, é um partido muito democrático. Não é muito democrático, é simplesmente democrático. Os outros não são. No PT, você não diz assim, eu vou ser candidato e pronto. Não. No PT, você quer ser candidato? Vamos ver se tem algum outro companheiro que também quer. E se tiver esse outro companheiro, você vai disputar com ele e o diretório vai decidir se você é candidato ou não. Porque com as outras legendas, com os outros partidos, a coisa, as pessoas até usam a expressão legendas de aluguel. O cara se torna dono do partido, presidente daquele partido e ele decide. Sou o presidente, o candidato sou eu e acabou. No PT não é assim. Naquela época, no primeiro momento, eu era o candidato. Daí a pouquinho surgiram 2 outros nomes. Eu fui para uma disputa, disputei 3 turnos. No primeiro turno eu ganhei, mas não tive maioria absoluta e tive que disputar um segundo turno, que ficou empatado, 71-71. Aí fomos para um terceiro turno, onde eu perdi por 1 voto. Mas naquela oportunidade, como eu sou um político, né, eu acabei sendo candidato a vereador. Aí o pessoal, mas peraí, você vai ser candidato pelo PT, o PT não faz legenda, é muito difícil se eleger pelo PT. Vai para um partido menor, que tem uma coligação ampla, que com poucos votos você será vereador, mas aí não serei eu. Eu vou estar enganando. Cadê a lealdade? Eu vou estar tentando enganar a mim e enganar a população. Eu sou petista. Vou e disputo por um partido de direita, por um partido de centro. Eu sou esquerda. E no meu caso, no nosso caso aqui, não existe um plano de poder pessoal. Nosso plano de poder é coletivo, é pelo todo, é pela população. Nós defendemos ideias, nós não defendemos os nossos interesses. E eu fui candidato pelo PT, tive 1.367 votos em 2004, 20 anos atrás, quando o colégio eleitoral era bem menor do que é hoje. Sim. Tínhamos bem menos eleitores. Para você ter uma ideia, o atual vice-presidente da Câmara dos Vereadores de Itaperuna se elegeu com 509 votos. Eu tive 1.367, 20 anos atrás, e não fui eleito, porque o PT não alcançou legenda, entendeu? Mas Adilson, você sabia disso? E foi meu amigo. Eu sou petista, eu sou de esquerda, eu não vou te enganar e nem vou me enganar. Então tentei lá, não consegui, naquela época, ser vereador, sabia de todas as dificuldades.
20 anos depois, eu finalmente consigo ser candidato a prefeito pelo partido que é o meu partido. Sim. Olha só quanto tempo você passou. Eu continuo lá, continuo aqui no PT, tendo como vice alguém do PSOL, que é um partido pelo qual eu tenho o maior respeito e que é um partido de esquerda e que tem uma história de luta e de vitória. Então, a minha chapa, ela é coerente. Se você pegar esses candidatos que estão disputando aí contra nós, se você somar o número de números que eles defenderam, dá mais de 200. Já foi 45, já foi 25, já foi 55, hoje é 44, mas também já foi 11. Os caras não têm compromisso ideológico com ninguém, entendeu? Outro dia eu encontrei um eleitor que ele falou assim: Adilson, eu não voto em você porque você é PT, porque você é muito bom. Gosto muito de você. Não voto em você porque você é PT. E olha que eu já votei em você para vereador, então você já votou no PT, porque eu nunca fui candidato por outro partido. Você entendeu? É uma questão de coerência. Eu não vou enganar as pessoas. Então eu tentei em 2020 e não foi possível, em 2004 e não foi possível, e eu aguardei esse tempo todo ali fiel ao PT, fiel às minhas raízes. Você, eleitor, que vai votar em mim para prefeito, saiba de uma coisa: você vai votar em um homem sério, em um homem honesto, em um homem que não se troca, não muda de partido apenas por uma questão de oportunismo e para tentar te enganar eleitoralmente. Você vai votar em alguém que é fiel às suas propostas e nunca vai te enganar. Aquilo que Saulo e eu apresentamos nas nossas propostas, nas nossas visitas, é aquilo que nós vamos executar. Conosco não tem estelionato eleitoral, conforme esse prefeito que está aí, que prometeu mundos e fundos em 100 dias e deixou a cidade sem nada. Então, por isso que eu fui candidato já a vereador e esperei 20 anos para ser candidato a prefeito. Certo. E aproveitando esse que você falou aí sobre esse governo agora, o prefeito que a gente tem, como é que você viu essa história da separação do vice com ele e essa candidatura do vice-prefeito agora? Oportunismo, covardia, armação, falcatrua. E vou usar um termo que eles gostam muito: canalice. 2 canalhas, Alfredão e Nel. 2 canalhas fazendo um teatro para enganar o povo. Eles não estão separados coisíssima nenhuma. Isso é tudo armação. O Saulo fala uma coisa que é a mais pura verdade. Se um deles se eleger, e se Deus quiser, não vão se eleger, nenhum deles vai se eleger, nem Nel, nem Alfredão, porque são 2 patifes. Isso é patifaria o que eles estão fazendo com o povo de Itaperuna. O Saulo fala uma coisa e ele tem toda a razão. Se eles ganharem as eleições, se Deus nos livre disso, são 2 pessoas que nós temos que banir da história política de Itaperuna, porque o Nel é um parasita. Como vereador nunca fez nada. Como vice-prefeito, um 0 à esquerda. E o Alfredão, um fracasso comprovado. Primeiro governo não valeu nada e o segundo nada vale. Tá? O que o Saulo diz é o seguinte: se eles ganhassem as eleições, e se Deus quiser, nenhum deles ganhará, eles estarão juntos no outro dia, sentados a uma mesa, tomando o uísque mais caro, tomando o melhor chopp, comendo um filé mignon gordo e rindo das nossas caras. Porque eles fazem parte do mesmo grupo. Em Itaperuna você só tem uma candidatura de oposição: Adilson Ribeiro e Saulo Azevedo. Os outros quatro fazem parte do mesmo grupo. Um deles, inclusive, dizia que era petista, tirava onda de petista, e foi para um partido que é um dos mais terríveis inimigos do PT. Um cara totalmente incoerente. Ele é, no mínimo, incoerente, mas não é apenas isso, não. Ele foi chefe da saúde da mulher na prefeitura de Itaperuna e se apoderou de dinheiro indevido. Ele foi condenado e obrigado a devolver o dinheiro. Ele conseguiu um acordo muito bem arquitetado que deixou que ele devolvesse só metade do que ele roubou. Ele foi condenado, devolveu metade do que ele roubou do povo de Itaperuna e ficou inelegível por 4 anos.
E tirava onda de petista. Mas não é. Pode ver quem apoia esse homem. São pessoas do mesmo grupo. O grupo que há 40 anos comanda Itaperuna e que só acaba com Itaperuna. Os outros 3 nem se fala, é só olhar quem acompanha cada um deles, que você vai ver que é a mesma corriola, é o mesmo bando que sempre saqueou e ferrou com essa cidade. E esses 2 que aí estão, é bom lembrar, esse governo que nós estamos vivendo aí nos últimos 4 anos, é um fracasso total, é humilhante para o nosso povo, é vergonhoso para o nosso povo. Eu vi hoje uma senhora dizer que ao ter que ser atendida em Bom Jesus e não em Itaperuna, porque não tinha vaga aqui, ela sentiu vergonha quando perguntaram de onde ela era. Eu sou de Itaperuna. Puxa vida, Itaperuna sempre foi referência de saúde. Mas esses 2 que aí estão, Nel e Alfredão, acabaram com a nossa saúde, acabaram com a nossa cidade. E o pior de tudo é sabermos que de janeiro até setembro, o governo federal, o governo Lula, mandou para a saúde de Itaperuna mais de 80 milhões de reais. Olha o que é isso, cara. E mandou de fundo de participação dos municípios mais de 40 milhões, ou seja, mais de 120 milhões que Nel e Alfredão poderiam ter investido na saúde. Mas meteram a mão no dinheiro e deixaram o povo aí à míngua, como está. Essa é a situação política de Itaperuna. Esse é o governo que nós temos. Um desgoverno, uma desgraça para o nosso povo, construída a 4 mãos. Murilo, Alfredão, Nel e Jair. O pessoal está falando aí em fazer debate com os candidatos. Mas quando se trata de Alfredão e Nel, quem deveria estar no debate são Murilo e Jair. Porque se Alfredão ganhar seu 3º mandato, ele teve 2 mandatos fracassados. Ele não merece uma 3ª chance. Mas se ele ganhar, se Deus não nos livrar dessa desgraça, quem vai mandar é o filho dele? O Alfredão é refém do Murilo. Se o Nel ganhar, que Deus nos livre desse parasita, quem vai mandar é o Jair. Essa é que é a verdade. Então a desgraça só vai aumentar, só vai piorar. Essa é a situação política que nós temos hoje. Sim, eu gostaria de falar um pouco sobre isso também, porque é muito complicado quando você fala num rompimento político, né? Porque ele rompe, mas continua recebendo salário para fazer política. Ele ficou quanto tempo sem trabalhar como vice-prefeito, né? Fazendo política? Coisa que de 6, 8 meses? Recebendo salário? Então, assim, então acho que é muito complicado, porque é um rompimento, mas é isso. As ideias continuam ali as mesmas. Sim. As ideias continuam as mesmas, né? Porque se fosse ao contrário... Ou seja, nenhuma ideia, né? Porque se fosse ao contrário, seria a mesma coisa. Se o Alfredão fosse vice e tivesse rompido, eu tenho certeza que seria a mesma coisa. Então, assim, isso é muito difícil. Aí eu acho que a gente tem, né, o que é atual vice hoje. Ele surfa, né, numa política bolsonarista, né? Porque a verdade é essa, né? Eles pegam embalo numa coisa que é muito perigosa, né? Que matou milhares de pessoas em 2020 no Brasil, né? São ideias, ideologias que mataram milhares de pessoas, né? Ideias assassinas, a verdade é essa, né? Eles surfam nessa ideia perigosa junto com outros candidatos, né? E acho que com isso Mas esse governo aí segue essa mesma linha. Bolsonaro matou milhares de pessoas nesse país com negacionismo durante a pandemia. E Alfredão e Nel mataram centenas de pessoas que passaram dias na UPA, até 20 dias na UPA esperando uma vaga, e quando a vaga saiu, essas pessoas já haviam morrido. Todos os dias pessoas morrem porque a saúde de Itaperuna não consegue atender, não tem vaga de exame. Tem pessoas que levam não. Nesse momento tem dezenas de pessoas que estão há 1 ano e 6 meses esperando por uma colonoscopia. A pessoa morre antes de fazer o exame. Então, eles seguem a mesma pegada do Bolsonaro. Exatamente. Eles matam pessoas, deixam essas pessoas morrerem na fila à espera de uma ficha, deixam essas pessoas morrerem na fila à espera de um exame, deixam essas pessoas morrerem na UPA à espera de uma vaga de internação. São assassinos, iguais ao Bolsonaro. Exatamente. Então eu acho que eles surfam nessa onda, em parte porque eles concordam, em parte porque eles querem cometer justamente estelionato eleitoral, eu acho, assim.
Porque com certeza, cara, depois que essa eleição passar, tenho certeza, né, que eles vão voltar atrás de muitas políticas que eles proporam, né, porque é dessa forma que eles fazem, como a Adilson falou. Entra num partido de aluguel, vê o que naquele momento mais vale a pena para eles defender, o que mais o que mais tem chance de dar vitória política, né, e vão com o vento, de acordo com o vento. E eu acredito assim, que isso é inadmissível, porque eu acho que uma das poucas coisas que nós temos na nossa vida são as nossas posições, as nossas palavras, né? Se hoje eu estou aqui um dia defendendo uma coisa e amanhã eu estou defendendo outra, qual a confiança que as pessoas vão ter em mim? Né? Então eu acredito que é isso, cara. Eu acho que é muito difícil quando você fala em rompimento, porque acho que não existe um rompimento real. As ideias são as mesmas, elas continuam ali, existe uma briga momentânea, entendeu? Mas vamos ver como que vai ser. Existiu uma briga? Eu acredito que sim, né? Porque se rompeu... Uma briga momentânea, foi isso que ele disse. Eles brigam agora, um jogo de cena. Não, é isso que eu tô falando. Isso aí. Se existiu realmente briga uma briga. Não, é esquema. Esquema. Exatamente. Então, assim, eu acredito que pode até ter acontecido uma briga, mas eu acho que a política, cara, entendeu? A política, ela é dinâmica. E essas brigas que eles têm são assim. Eles brigam porque, cara, você me prometeu tanto, você está me dando menos tanto. Você me prometeu tantas vagas de emprego, você está me dando menos do que você me prometeu. Você me prometeu tantos aquele contrato. Aquele contrato, aquela grana. As brigas são essas, mas lá na frente, se um deles ganha, vem cá, aquilo que eu não te dei antes lá, vou te dar agora, fica aqui comigo. Pega essa secretaria que eu vou te dar uma compensação. Olha, eu vou usar um termo aqui chulo, mas que está cada vez mais popular. É uma grande sacanagem. Eles são os sacanas. São os sacanas. Tá? Eles estão no mesmo caminho. Eles, para genocidas, está faltando muito pouco. Sacanagem o que eles fazem com o nosso povo. Então, e voltando um pouco no assunto da questão até das lutas de vocês ali no período de 2013, 2014, a questão da tarifa zero, né? Que é uma proposta de vocês. Uhum. Como vocês acham que isso pode acontecer, já que a gente tem esse monopólio em Itaperuna aí, uma empresa só? É a coisa mais simples do mundo. Porque, se não me engano, desculpa, eu acho que foi Vinícius que entrou propondo isso da outra vez, Marcos Vinícius, né? Não, dizem que ele propôs passagem a R$1. Mas eu acho que isso é uma fake news. Eu não achei em nenhum lugar nenhum. Não estou aqui fazendo defesa do Dr. Vinícius, não. Quem me conhece sabe que eu dizia que o governo dele, para ser ruim, tinha que melhorar muito para ser ruim. Então, eu sou um crítico ferrenho do governo do Dr. Vinícius, que entrou para a história como o único prefeito até hoje afastado do cargo por desonestidade. Que tem apoiado o senhor Cadu Novaes, a prefeitura de Itaperuna. Apoia o senhor Cadu Novaes, que é outro que nunca fez nada por Itaperuna. Ele é formado em administração. Procura saber onde a empresa dele funciona, onde ela já funcionou e onde ela funciona atualmente. Ela já funcionou na Avenida Cardoso Moreira, que é um dos espaços comerciais mais caros da cidade. Depois recuou para Buarque de Nazaré, e hoje acho que está na Rua Vinhosa. Que administrador é esse? Ele só regrediu e tem o apoio do único prefeito que foi afastado por improbidade. Improbidade, às vezes a pessoa passa batida pelo termo, quer dizer agir desonestamente. Então, o Marcos Vinícius foi afastado porque o Ministério Público entendeu que ele era desonesto e a Justiça concordou e por isso o afastou. Entendeu? É quem hoje está apoiando aí a candidatura do senhor Cadu. Então... Como vocês fariam, né, para essa questão de conseguir colocar a tarifa zero no transporte público? Então, o que acontece? A tarifa zero, que eu chamo de ônibus de graça para todos, a tarifa zero, ônibus de graça para todos, existe em mais de 103 cidades do Brasil. A gente fala mais de 103 porque nesse momento pode ter surgido pelo menos mais duas, né? A gente fala mais de 100 e eram exatamente 103 cidades. Para dar um exemplo próximo de nós, Maricá, São Fidélis, São João da Barra e Leopoldina, que apesar de estar em Minas, também está próximo de nós. Sim. Tá? Para você ter uma ideia, para você
pagar ônibus de graça para a população de Itaperuna em todos os distritos e bairros de Itaperuna, isso vai custar menos de 3% do orçamento que a Prefeitura de Itaperuna tem para o ano que vem, que são 672 milhões de reais. O próximo prefeito de Itaperuna, no ano de 2025, terá quase 1 bilhão de reais para gastar em Itaperuna. Esse atual governo teve no ano de 2024 652 milhões, quase 700 milhões também. E olha a porcaria de governo que ele fez. Bom, para nós garantirmos o ônibus de graça para todos nos distritos e bairros, vamos gastar menos de 3% desse quase 1 bilhão de reais. Sobram mais de 97% para você fazer todo o resto. É muito barato diante do benefício que você vai dar à sua população. Que benefício é esse? Andar num ônibus de qualidade, como em Maricá, ônibus com ar-condicionado, ônibus de qualidade. Quem vai transportar essas pessoas? Qual a empresa que vai transportar as pessoas de graça em Itaperuna? Não sei, porque nós vamos fazer uma licitação, uma concorrência, e a empresa que oferecer a maior quantidade de ônibus, a maior quantidade de horários, a maior quantidade de linhas, todas com ar-condicionado pelo menor preço, é a que vai ganhar. Não sei se a Santa Lúcia vai ganhar. Por coincidência, o contrato dela com a prefeitura termina no ano que vem, o que facilita bastante as coisas, entendeu? Então, para melhorar ainda mais a nossa situação, está tudo a nosso favor, população de Itaperuna. Tudo a nosso favor. O contrato da Santa Lúcia vence em 2025 e o governo Lula liberou em 2024 mais de 12 bilhões de reais para que as prefeituras subsidiem as passagens de graça, para que as prefeituras possam dar ônibus de graça para todos. Ah, mas são 12 bilhões, mas são mais de 5 mil municípios, quanto vai sobrar para Itaperuna? Se sobrar 500 mil, já vai facilitar muito a nossa vida. Então, é uma coisa perfeitamente provável de se fazer. Viável. É viável, é fácil de ser feito. Ah, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas de Itaperuna estão tão acostumadas a serem humilhadas, a receberem migalhas da prefeitura, que quando você fala de algo assim, não, aqui não vai ter jeito. Aqui é o monopólio da Santa Lúcia. Não, esse monopólio não existe há muito tempo, ele foi quebrado há muito tempo. A Santa Lúcia só continua aí porque tem esquema, porque tem conchavo. É interessante para essa gente que está na política de Itaperuna manter a Santa Lúcia aí. Ela não vai ficar, primeiro, porque o monopólio não existe. Tá? Legalmente, juridicamente, ele não existe. Não vai ficar porque eu não sei se a Santa Lúcia tem condição de oferecer aquilo que nós queremos dar para o povo. Eles vão ter que se virar muito para oferecer isso que tem para o povo. Então, o ônibus de graça para todos é algo maravilhoso para Itaperuna. Por quê? Porque vai permitir as pessoas a andar de ônibus para baixo, para cima, sem pagar? Sim, mas não é apenas isso. No município de Itaperuna, existem pessoas que gastam R$600 por mês com passagem de ônibus. Sim. Quem mora em Raposo, se tiver que vir a Itaperuna 20 vezes em um mês, vai gastar cerca de R$600 por mês. Nós conhecemos uma diarista em Itajara, que ela vem a Itaperuna 20 vezes por mês. Tem que fazer 4 diárias por dia para compensar, porque ela deixa R$600 na mão do Canavarro, dono da Santa Lúcia, que é o que ela paga de passagem. Imagine essa trabalhadora não tendo que gastar esses R$600. São R$600 que vão sobrar na casa dela para ela comprar mais comida, comprar mais roupa, pagar a prestação de um carro, pagar a prestação de uma moto. Sim. As pessoas vão viver muito melhor. E onde que esse dinheiro vai parar? No comércio de Itaperuna, que vai faturar muito mais, e faturando mais, esse comércio vai contratar mais gente para trabalhar, aumentando a oferta de empregos. Essa coisa do ônibus de graça para todos, essa ideia é maravilhosa. Não apenas porque proporciona a você a liberdade de andar de ônibus para baixo e para cima, mas muito mais do que isso,
ela coloca dinheiro no bolso do povo. E dinheiro no bolso do povo é o que faz a cidade melhorar, é o que faz o país crescer. Por isso que nós defendemos essa ideia. E assim, eu acho que tem uma coisa que é muito bacana, cara, e que muitas vezes as pessoas não... Enfim, por N motivos, às vezes elas não refletem, né? Mas o que é o impacto do ônibus de graça na vida das pessoas no dia a dia, né? A gente fala muito do financeiro, do econômico, mas, cara, tem o impacto é o seguinte: se você às vezes tem um trabalho que você recebe um pouco mais, você pode ter certeza que se você morar um pouco mais longe, pagar o mais barato no aluguel, você vai conseguir chegar no trabalho. Você vai conseguir sair de casa e visitar a sua mãe, a sua família, o seu pai com tranquilidade. Se você economiza 250 a 300 reais de passagem por mês, você vai poder morar numa casa melhor. Exatamente. Então você pode morar numa casa melhor, você pode morar um pouco mais afastado do centro de repente, se você quiser, se for bom para você, se for bom para sua família. Você pode visitar seus familiares, seus amigos com muito mais facilidade, né? Você tem acesso à cultura, lazer, né? Porque se está acontecendo alguma coisa aqui de repente, lá no Xanote, está acontecendo um pagode no Xanote, se eu sei que tem um ônibus domingo de graça, que eu posso simplesmente entrar nele e ir até o castelo para ir lá no bar do Xanote curtir um pagode, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu vou ter garantido e o que você não paga na passagem, você deixa no Xanote com uma cervejinha a mais que exatamente. Que pra quem gosta, exatamente. E assim, e cara, isso acho que além da garantia de direitos, além da economia, isso é importante, cara. É importante as pessoas terem acesso a lazer. É importante a pessoa, de repente, Adilson, eu tô falando aqui só de pagode, mas tem também as igrejas. Às vezes a pessoa quer visitar uma congregação, entendeu? Às vezes ela não vai porque não tem transporte. Sim. Às vezes ela quer ir na igreja de um irmão, de uma irmã visitar, né? Que vai fazer uma palestra, alguma coisa assim. E por que ela não pode ir às vezes? Porque ontem, por exemplo, Vânia e eu fomos convidados a ir numa igreja lá no São Manuel que estava aniversariando. Se nós não tivéssemos se nós não tivéssemos carro e tivéssemos que pagar a passagem de ônibus, talvez não tivéssemos ido. Exatamente. Mas se o ônibus é de graça, você vai. Isso é uma grande verdade. Eu estava fazendo uma matéria em Maricá, entrevistando o povo. Lá o povo é feliz, o povo lá vive rindo. Maricá tá uma cidade excelente. É um negócio assim, do outro mundo, Maricá. E uma moça falou para mim: moço, aqui em Maricá, até o ônibus errado é bom, porque você não paga a passagem. Aí peguei o ônibus errado, desse e subo naquele. E só poder finalizar assim, cara, eu acho que, porque às vezes parece, né, as pessoas às vezes rotulam a gente um pouco como sonhador, mas eu acho que assim, cara, não existe, sinceramente, para começo de conversa mesmo, acho que se a gente fala da transformação de Itaperuna, acho que não existe essa discussão não passar pela garantia do transporte público gratuito de qualidade para todos e todas nessa cidade. Isso é avanço, cara. Eu acho que assim, se a gente quer falar de qualquer mudança mínima em Itaperuna, a gente tem que começar por esse ponto, entendeu? Isso, acho que meio ambiente, saúde, né? Eu acho que assim, é o que a gente precisa ter como foco aí pra gente poder realmente transformar a nossa cidade, né? Ter uma cidade, obviamente, menos quente, uma cidade, né? Porque, cara, é isso, assim, se a gente for listar todas as vantagens do ônibus de graça, né, para todos, a gente pode ficar aqui até amanhã. Cara, se mais pessoas andam de ônibus, a gente diminui o número dos carros. Sim. Muita gente fala da rodovia do contorno, que precisa realmente ser terminada. Nós precisamos lutar com muita força. Ser começada, né? Exatamente. Bem lembrado, que precisa ser feita. Né? A rodovia do contorno ela precisa ser feita, com toda certeza. Mas nós precisamos de mais pessoas dentro do transporte público, para diminuir o número de carros na nossa rua. Gente, é inconcebível esse tanto de automóvel nas ruas de Itaperuna. Inconcebível, é isso que gera engarrafamento, é isso que gera o trânsito. E as pessoas só fazem questão muitas vezes de ter sua moto porque não tem ônibus. Sim. Porque vale mais a pena às vezes andar de moto do que andar de ônibus. Vale mais a pena pegar um moto Uber às vezes do que ir de ônibus. Tem sido assim, realmente. E você tocou num ponto muito importante. Se eu não preciso usar a minha moto para ir trabalhar, eu vou economizar combustível para no final de semana eu poder fazer aquele passeio com o motoclube, para no final de semana eu pegar a minha esposa, pegar a minha namorada, ir visitar umas regiões, passear, entendeu? Às vezes a pessoa não faz isso porque o combustível dela está contadinho. Ela sabe que na segunda-feira o tanque tem que estar cheio para ela ir trabalhar. Se ela pode durante a semana andar de ônibus, ela economiza o combustível para no final de semana curtir por aí, passear por aí com a família dela.
Exatamente. E, assim, acho que é isso. Acho que esses são alguns dos nossos pontos em defesa da tarifa zero. Eu realmente acho que isso é um debate primordial para Itaperuna. E um recado para todo mundo que está assistindo a gente. Pessoal, olha só, se o seu candidato, se ele não fala em transporte público, se ele não fala em acesso à cidade, se ele não fala em nada disso, você pode ter certeza que ele não está preocupado com o seu futuro e com o futuro de Itaperuna e com o futuro dos seus filhos. É verdade. Eu acho que qualquer debate sério de transformação da cidade de Itaperuna passa por isso e não tem como nenhum candidato escapar disso. E eu reforço aqui, a nossa candidatura é a única que defende tarifa zero e ônibus de graça para todos em Itaperuna, inclusive nos distritos, inclusive nos períodos da noite e final de semana. Então é isso. E aqueles que falam que esse negócio de ônibus de graça é coisa de esquerdista que quer manter o povo ali pobre, não. Nós estamos pensando em você também, porque quando as pessoas, as trabalhadoras e os trabalhadores economizarem dinheiro, vão gastar na sua loja, vão enriquecer você. É disso que o Lula fala, quando ele diz que o Brasil melhora com o PT porque o PT bota dinheiro na mão do povo. E eu conheço um grande lojista, um grande comerciante aqui de Itaperuna, que só ficou rico porque o Lula foi presidente. No primeiro governo Lula, quando ele baixou o IPI dos móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis e automóveis, esse cara era dono de uma loja de eletrodomésticos em Itaperuna e de uma agência de automóveis. Ele ganhou dinheiro das duas maneiras e cansou de dizer para mim, eu amo o Lula, ele dá dinheiro para o pobre é meu melhor cliente. Entendeu? É isso aí. Não se trata de querer manter o povo na pobreza. Trata-se de movimentar a economia e libertar as pessoas para que elas cresçam na vida. E uma coisa que eu acho importante dizer também, porque às vezes a pessoa fala, mas é a prefeitura que vai pagar. Então, a gente tem uma triste notícia para você que não sabe disso, mas hoje a atual empresa que atua em Itaperuna, a empresa de transporte público, a Santa Lúcia, ela não sobreviveria sem o subsídio que a prefeitura já dá. A prefeitura já paga pelo transporte escolar, pelo transporte de pacientes do SUS, pelo transporte da assistência social. Então a prefeitura já custeia determinada parte da operação da Santa Lúcia em Itaperuna. O que nós estamos propondo é que aumente a parcela, né, desse custeio e que a gente consiga ter ônibus de graça para todos e todas, sem ninguém precisar ficar fazendo carteirinha para poder, Sim. carteirinha de acompanhante, para acompanhar paciente, para tratamento, que não tenha limitação do paciente, porque, cara, às vezes acontece o seguinte, às vezes a pessoa precisa fazer uma hemodiálise e ela tem o direito, mas o direito da passagem dela é da casa dela até o lugar da hemodiálise. Isso é cabresto eleitoral. Eles querem as carteirinhas para saberem quem são os beneficiados para depois pedirem votos. Isso é cabresto eleitoral. Tendo ônibus de graça para todos, não precisa de carteirinha, não precisa de cartãozinho, você entra e anda. Exatamente. O bom governo é feito para todo mundo, né? Isso aí. Não importa se o eleitor é um eleitor do PT ou se não é. O povo, como um todo, não é? Quem for um governo vai governar para todo mundo. Sim, E como o exatamente. Saulo disse, tendo ônibus de graça para todos, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social não precisarão mais pagar a Santa Lúcia para transportar as pessoas. Elas já andam de graça, já andarão de graça. Sim. Né? Seguindo essa linha do... vou pedir uma pausa para vocês. Claro. Só pra gente dar uma olhadinha no celular ali. Sem problema. Essa aqui Pra a ver o gente tempo. corta. Sem problema. Esse aqui parou. Tá dentro do tempo. Parou? Bom. Olha o fio aí. Isso aí. Mas então, voltando a Adilson e Saulo, mais alguma proposta além da tarifa zero? O que vocês querem apresentar aí para nós? Bom, a tarifa zero é uma proposta que tem causado muita repercussão. Mas tem uma outra proposta nossa de transferência imediata de renda, que é a moeda social, que é algo que deu muito certo em Maricá e não tem como dar errado em lugar nenhum. A moeda social, ela é uma moeda que gira somente dentro do município, ela só vale dentro daquele município. Ela é uma moeda digital, você vai ter um aplicativo no seu celular e todos os meses serão creditados R$250, que são 250 puritas. A nossa moeda vai se chamar purita, uma homenagem aos puris, que são os habitantes originários de Itaperuna e que foram dizimados aí pelos bandeirantes, os José de Lanes, Dantas Brandão da vida. Sim. Né? Então, uma homenagem a eles, aos puris, e a Ita, né, que é a pedra, que é um nome também de origem da nossa cidade.
A pessoa recebe R$250 por mês ali no aplicativo do celular dela e ela só pode gastar no comércio de Itaperuna, nos distritos e bairros de Itaperuna. R$250 por mês não é nada, mas paga a conta de luz, a conta de água de muita gente. Ajuda a complementar as compras do mês de muita gente. Então, cada família cadastrada vai receber esse dinheiro. E para onde esse dinheiro vai? Ele vai, de novo, como o caso do ônibus de graça para todos, o dinheiro economizado ou gasto pelas pessoas que o recebem. Gira na cidade. Para o comércio, gira na cidade, fazendo o nosso comércio vender mais, crescer mais, empregar mais. E vou falar uma coisa aqui que político nenhum gosta de falar. Tanto o ônibus de graça para todos, quanto a moeda social, vão fazer o comércio vender mais. E vendendo mais, ele paga mais impostos. É claro, se você fatura mais, é justo que você pague mais impostos. E o dinheiro do seu imposto vai fazer o quê? Custear a passagem de graça para todos e a moeda social para as famílias cadastradas. É outra ideia de transferência imediata de renda que nós temos. Nós vamos fazer um governo que vai fazer o povo de Itaperuna viver melhor e a cidade se desenvolver. Exatamente. E assim, acho muito importante, acho que além dessas, né, a gente precisa de outras medidas de transferência de renda, porque nós sabemos que, infelizmente, a região de Itaperuna, né, o Noroeste Fluminense de forma geral, é uma região muito empobrecida, né, justamente pela falta de políticas públicas de transferência de renda que deveriam ter sido feitas há mais tempo, porque quando você tem transferência de renda, você tem mais gente na escola, né, você tem aquela mãe que às vezes ela tem condição de pagar alguém para poder estar com o filho dela para trabalhar, para custear um curso, para custear, enfim. A transferência de renda, seja ela de forma direta ou indireta, imediata ou não, ela faz com que todo mundo, né, se desenvolva junto com a cidade. Ela faz com que a cidade realmente fique mais próspera. Mas eu acho que existem também políticas, Adilson, que nós não podemos deixar de falar, que é a política de clima. Né, eu acho que assim, esses dias todo mundo, né, tem vivido como que está o clima de Itaperuna. Muito calor, muitas vezes muito calor durante o dia, insuportável, batendo coisa de 40 graus. Né? E assim, gente, nós não estamos nem no verão ainda. Sim. Não estamos nem no verão ainda. A gente sabe que Itaperuna sempre foi muito quente, mas acho que não só eu que tenho sentido isso, mas nos últimos anos tem piorado muito. Muito, mas muito mesmo. Pessoas passando mal, pessoas morrendo. Né? Se eu não me engano, em 2023 ou 2022, não sei quando teve, 2023, acho que quando teve aquelas ondas de calor, cerca de 8 pessoas morreram em Itaperuna por conta do calor. 8 idosos. Então, assim, um curtíssimo espaço de tempo. Exatamente. Então a gente fica pensando também, como que as outras candidaturas não falam em política pública para o meio ambiente? Né? Nós precisamos, né? Nós temos um compromisso de plantar pelo menos 1 milhão de árvores em Itaperuna. Né? Porque assim, gente, para quem não sabe, se você for olhar em volta de Itaperuna, né, esses morros aqui, eu costumo brincar que é plantação de grilo, né? Porque você não vê nada sendo produzido, mas também não tem mata nativa. Então, tipo assim, o que exatamente é aquilo ali? E aí, para quem não sabe, historicamente, né, onde era plantado café em Itaperuna, infelizmente até hoje as plantações acabaram e até hoje aquilo não foi reflorestado, não foi remanejado de alguma maneira. Né? O que acontece quando você tem essas áreas? Né? Itaperuna, a gente estava conversando um pouco antes aqui, é como se fosse um vale, né? Ela fica no fundo de um vale. O que acontece quando chove? Essas áreas que não tem mata, que não tem nada que segura essa terra, quando dá muita chuva, essa terra desce, assoria os rios, assoria os valões. Isso piora as condições, por exemplo, de deságue, né, da correnteza do rio. Né? Isso faz com que a cidade encha, obviamente, além dos outros problemas de infraestrutura, né, de não ter escoamento de água pluvial, enfim, de não ter tratamento de esgoto adequado. É óbvio que isso também importa. Mas é preciso falar sobre política de reflorestamento em massa de Itaperuna. Né? Nós precisamos falar, por exemplo, sobre pontos de hidratação no centro da cidade. Sim. Né? Assim, eu acho que não tem como uma cidade que quer se comprometer a cuidar de verdade das pessoas não debater isso. Como que Itaperuna não tem pontos de hidratação distribuídos ali ao longo de todo o centro da cidade, cara? Para as pessoas beberem água, terem acesso à água de graça, porque as pessoas literalmente passam mal todo dia de calor no centro de Itaperuna. Verdade. Entendeu? E uma outra coisa que eu acho que precisa se debater que é o seguinte. Coisa do asfalto. O asfalto é muito bom, mas o asfalto tem que ser feito com responsabilidade. Né? Ele não pode ser simplesmente jogado em qualquer rua. Antes você fez o estudo para saber se aquela rua, se ela alaga ou não, né? Se existe uma infraestrutura ali de águas pluviais para aquela rua.
ou aquele asfalto ele vai só impermeabilizar a rua e não permitir que aquela água seja escoada, né? Aquilo ali vai aumentar o nível da água da chuva naquela rua? Assim, são perguntas que eu fico me fazendo quando eu olho esse monte de rua nova asfaltada em Itaperuna, né? Tem rua lá perto, por exemplo, eu morei a vida inteira ali perto do Euclides Pobel de Lima. Cara, aquilo ali já enche muito rápido, eu fico imaginando, cara, se asfaltar aquilo ali, vai acabar, né? Então, assim, acho que essas são as políticas que nós queremos trazer para Itaperuna, debater meio ambiente a sério, debater reflorestamento a sério, debater a proteção dos nossos rios a sério, dos nossos rios e matas, e fazer uma coisa que Itaperuna, que ninguém nunca viu, transformar Itaperuna de novo numa cidade verde, né? Uma cidade, por exemplo, com parques alagáveis, né? Construir o Parque Municipal de Itaperuna, em uma área que possa ser alagável, né? Uma área que não cause prejuízo às pessoas e aos comerciantes caso seja inundada. Isso já existe, né, em muitas outras cidades de todo o mundo, inclusive nas cidades que se dizem mais avançadas economicamente, né? Lugares que realmente a água da chuva passa por ali e não atrapalha a vida de ninguém. É preciso isso, é preciso de lugares respiráveis no centro de Itaperuna, porque quando você soma esse monte de carro, esse monte de moto, né, os ônibus, que apesar de transportar relativamente pouca gente, ainda funcionam, né? A gente fica praticamente sufocado ali naquele centro, cara. Inclusive o IFE de Itaperuna, que pode ser um grande parceiro da prefeitura nisso, já fez um estudo comprovando o quão é poluído o ar de Itaperuna, que se assemelha muitas vezes ao ar das cidades grandes. Então, assim, como que a gente pode, no interior, uma cidade de 100 mil habitantes, ter um ar tão poluído quanto Campos, quanto Rio de Janeiro? Cara, pra mim isso é inadmissível, entendeu? E é uma coisa invisível que as pessoas realmente não debatem, mas tem a ver com a nossa saúde pública, né? Tem a ver com o nosso debate de acesso à cidade, tem a ver com a qualidade de vida da nossa população. Então esse é um pouco aí da política que a gente quer defender também dos nossos próximos 4 anos de mandato. É isso, certo. Mais alguma coisa sobre propostas? Na realidade temos sim. O que não nos falta são propostas. Pode falar um pouco da saúde. E a vantagem das nossas propostas é que todas elas são viáveis, são tecnicamente viáveis, tá? Nós procuramos buscar a viabilidade técnica de cada proposta, a fonte de recurso para cada proposta. Para cada proposta nossa, você pode perguntar qual é a viabilidade técnica e qual é a viabilidade orçamentária que nós explicaremos. Pergunte isso aos outros. Não pergunte porque eles não têm propostas. Então, se eles não têm propostas, você não tem o que perguntar. Essa é que é a verdade. Por isso que eu gostaria de debater com eles. Bom, na área da saúde, o que é que nós pensamos para a saúde? São 120 milhões de reais que vieram para Itaperuna somente até setembro, que está acabando hoje o mês, né? E Itaperuna não tem médico, não tem remédio, não tem exames, não tem vagas de internação nem cirurgias suficientes. Tá? O que é que nós pensamos? Com 120 milhões em 6 meses, dá para você fazer infinitamente mais do que eles fazem, porque na realidade eles fazem muito pouco, quase nada. Então nós queremos postos de saúde com médicos atendendo de manhã, à tarde e à noite, com ambulância à disposição às 24 horas, em todos os postos de saúde de todos os distritos e bairros de Itaperuna. Mas isso é muito? Não, não é muito não. Porque o que eles fazem hoje é concentrar poucos médicos no postão, que é o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos da Rosa. Precisamos contratar mais médicos e espalhá-los por todo o município. Dessa forma, ao invés de você dormir na fila para tentar pegar uma ficha e não conseguir, você vai pegar essa ficha para você consultar no seu próprio bairro, no seu próprio distrito. Lá em Itajara, lá no bairro São Francisco, lá no bairro Frigorífico, lá na Vinhosa, lá em Boa Ventura ou lá em Raposo. Importante. E o médico vai estar lá no posto de saúde do seu distrito, do seu bairro. Que médicos? Um pediatra, um geriatra, um ginecologista, um clínico geral, um ortopedista, pelo menos, e um clínico geral, já falei, né? Essas 5 especialidades. Tem que ter, isso é o básico, isso é o fundamental para que aquela população tenha o primeiro atendimento. Isso nós vamos ter em todos os postos. Ah, mas você está sonhando alto demais? Não! Você é que se acostumou com pouco demais.
São 120 milhões de reais que vieram para Itaperuna de janeiro até setembro. Dá para fazer isso com sobra. E para complementar essa informação, o orçamento da Prefeitura de Itaperuna para a saúde em 2024 são 264 milhões. Cara, isso é uma mega sena acumulada. Cara, isso é muito dinheiro. Para você não ter nada, dá para ter tudo isso que eu disse e muito mais. E mais as vagas de internação, e mais exames à vontade. É um absurdo você esperar 1 ano e meio por uma colonoscopia. E isso é inadmissível. Isso para a área da saúde. Vamos falar de uma área que também aflige muito Itaperuna, que assusta e apavora a nossa gente: violência. Criminalidade alta. Nós temos um plano de combate à violência. Aí o pessoal logo pensa: câmeras de vigilância por toda a cidade. Teremos. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal para que ela seja uma força auxiliar das forças de segurança. Faremos. Mas isso não é o mais importante. Não se combate violência só com repressão. Muito pelo contrário. Porque repressão é combater violência com violência. É como jogar mais lenha na fogueira. É como jogar gasolina na fogueira. Você só aumenta a violência. O que é que nós vamos fazer? Vamos cuidar das pessoas. Evitar que elas se marginalizem. O homem é produto do meio. Então nós vamos investir em quê? Na criança. Com creches públicas de graça para que as mães e os pais possam trabalhar sossegados enquanto suas crianças estarão sendo bem cuidadas. Escolas integrais, para que os pais e mães possam trabalhar sabendo que seus filhos terão um estudo regular, terão o reforço escolar, alimentação, recreação e voltarão para casa no final do dia tendo feito todas as refeições e de banho tomado. Essa criança vai crescer num ambiente saudável, que vai prepará-la para um mundo civilizado, sem criminalidade. Essa criança não vai crescer lá no meio da marginalidade, lá no meio do crime. E quando essa criança completar 14 anos e se tornar adolescente, nós vamos criar uma lei de incentivo fiscal junto com a Câmara dos Vereadores, e é importante que você vote em mim e no Saulo para prefeito e vice-prefeito e nos candidatos a vereadora e vereador que nos apoiam. Nós vamos criar uma lei de incentivos fiscais que vai dar descontos aos empresários e comerciantes que empregarem adolescentes de 14 e 16 anos. E essa lei é mais abrangente. Ela vai dar desconto também a quem empregar pessoas com mais de 40 anos. Nós resolvemos o problema a médio prazo. Se nós implantarmos essa lei de incentivos fiscais e dermos desconto para o comerciante, para o dono de loja, para o empresário que empregar adolescentes de 14, 16 anos agora, daqui a 10 anos, teremos menos marginais. Teremos menos jovens envolvidos com o crime, porque eles estarão trabalhando, crescendo na vida e vivendo felizes com suas famílias. Se tivessem feito isso 20 anos atrás, nossos jovens não estariam matando uns aos outros hoje. Nós não teríamos esse índice de violência que temos hoje. Quando eu falo isso, cara, mas vai dar desconto? Como é que é isso? A empresa que trabalha em Itaperuna, o comerciante de Itaperuna, ele paga ISS, taxa de localização, alvará de funcionamento. Isso é muito caro. Quem paga sabe que é. Eu sou empresário, eu gero empregos. Inclusive ontem, durante uma caminhada nossa, um cidadão que é anti-PT mostrou uma carteira de trabalho para mim. Eu falei: você quer que eu assine? Porque eu estou acostumado a assinar a carteira. Eu dou emprego, eu sou empresário. Eles têm essa mania, né, de exorcizar petista com carteira de trabalho. Comigo não cola, porque eu sou empregador. Né? Então, nós vamos fazer isso, dar essa oportunidade das pessoas terem seus primeiros empregos, porque o que acontece hoje com um adolescente de 14, 16 anos? Ele não consegue emprego porque não tem experiência, mas não tem experiência porque não consegue emprego. Então, sim, o empresário que der um emprego a pelo menos 5 adolescentes, ele pode alcançar a marca de 25% de desconto no ISS. Se você observar,
Muitas empresas em Itaperuna pagam em média 100 mil por mês de ISS. Isso representa um desconto de 25 mil reais. O cara vai dar um emprego brincando, porque na realidade quem vai estar pagando é a prefeitura. 25% é um desconto constitucional, mais que isso eu não posso dar, o prefeito não pode dar. Para isso vamos aprovar uma lei de incentivos fiscais. Mas vamos também aprovar uma lei de incentivos fiscais, porque eu não acredito que tenha vereador nenhum que seja capaz de votar contra isso, geração de emprego. Vamos aprovar uma lei de incentivos fiscais para que a gente possa conceder descontos para empresas que venham se instalar aqui. Vocês devem ter ouvido em várias eleições, em várias campanhas, o cara dizer: eu vou criar o polo industrial, vou trazer indústrias para gerar emprego, e nunca aconteceu isso. Sabe por quê? Primeiro porque esse cara é um canalha, para usar um termo que eles gostam, né? Canalha. Estava ali falando da boca para fora, falando o que as pessoas queriam ouvir, nunca teve a intenção de gerar emprego nenhum. E segundo, porque ele é um ignorante, é um imbecil que não sabe que a lei orgânica do município não permite você dar isenção de impostos. E se você der, sem autorização de uma lei, você incide em renúncia fiscal que caça o seu mandato. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Saulo e eu nos elegendo, vamos procurar os vereadores e vamos buscar uma lei de incentivos fiscais, vamos aprová-la para eu chegar para o dono de uma indústria e dizer: vai lá para Itaperuna que você vai ficar 10 anos sem pagar imposto. O cara vem correndo. A Marília fechou porque ela não tinha isenção fiscal. Se na época que ela se instalou aqui, o prefeito era o Jair Bittencourt, se ele tivesse conseguido uma lei de incentivos fiscais que permitisse a ele dar isenção de impostos para a Marília, ela teria suportado a crise e estaria funcionando até hoje. Você entendeu? Nós vamos gerar empregos desta forma, com responsabilidade, não é com conversa fiada, não é da boca para fora, para combatermos a violência e darmos oportunidades. Eu não sei se você observou, mas na nossa lei que vai dar emprego para adolescentes de 14 e 16 anos, nós nos preocupamos também em contemplar quem tem mais de 40. Sim. Porque são duas fases críticas. Exatamente. Aos 14 e 16 anos não te dão emprego porque você não tem experiência. Aos 40 não te dão porque você é velho. E aí perde a experiência acumulada que você tem, que vai impedir aquela empresa de ter prejuízo por tomar medidas que ela não tomaria se tivesse alguém com mais de 40 anos lá, que já viveu a experiência em outro lugar. Olha, não faz isso não, porque isso não dá certo. Então nós vamos contemplar a faixa etária da adolescência e a faixa etária dos com mais de 40 anos. É assim que você desenvolve uma cidade, é assim que você combate uma violência, é assim que você faz o município crescer. E eu acho que é importante também pontuar, né, gente, que vocês podem perceber que boa parte das propostas que nós temos aqui, né, elas conversam entre si. E por quê? Porque nós não acreditamos que existe uma solução fácil para um problema difícil. Como que se combate a violência? Né? É isso que a gente está falando, não é só com é com emprego, é com transferência de renda, é com política de moradia, é com política de meio ambiente, né? Porque se você tem uma cidade que as pessoas têm orgulho de estar nela, que as pessoas querem estar nela, que é uma cidade confortável, né, digna de se viver, as pessoas vão querer zelar por essa cidade também, né? Então, assim, quando a gente fala de política de transferência de renda, a gente está falando isso de um pai e uma mãe que às vezes vai conseguir botar o filho numa escola melhor, que às vezes vai conseguir colocar o filho às vezes numa escola que é um pouco mais longe de casa, né, que ela julga um pouco melhor, que às vezes, poxa, vai conseguir pagar um curso pré-IFE, né, às vezes para crianças que querem fazer o ensino médio junto ao técnico no IFE, né? Então, assim, são políticas que se entrelaçam, né? Quando você, por exemplo, tem o seu pai e sua mãe bem cuidado, né, com a saúde em dia, você muitas vezes não precisa se preocupar, né? A criança que está ali às vezes estudando, o adolescente estudando, não precisa se preocupar, porque muitas vezes o adolescente sabe trabalhar porque precisa ajudar dentro de casa, porque às vezes a mãe e o pai não têm condição, né? Ele precisa evadir da escola para poder tentar a sorte no mundo do trabalho, e sabe-se lá depois o que pode acontecer com esse jovem, com esse adolescente, caso ele se frustre, né? Caso ele não tenha condições de, enfim, um emprego, de lidar com aquela pressão. Quem de 14 a 16 anos não consegue emprego, vai procurar outra coisa. Exatamente. Sim. Então, assim, então é isso. Eu só queria dar esse recado final mesmo, que aquele candidato, aquele político que chega falando que ele vai fazer uma coisa, aquilo vai solucionar todo o problema, ele tá errado, ele tá te enganando, ele tá falando mentira. Nós precisamos adotar medidas
coletivas, né, medidas em conjunto que realmente influenciem na vida da nossa população, que diminuam a nossa violência, né, que diminuam inclusive as nossas mortes violentas, né, em Itaperuna, e que obviamente façam a nossa cidade se desenvolver e façam com que as pessoas, né, Dilson, tenham o prazer de dizer que vivem em Itaperuna, né, as pessoas tenham orgulho de dizer que são itaperunenses, que vêm daqui de uma cidade que garante direitos, que é uma cidade que é exemplo e que é modelo para as outras cidades do Oeste Fluminense também. Acho que a ideia é um pouco essa. Perfeito. Tá certo. Só queria agradecer vocês, primeiramente. Obrigado a vocês. Uma honra Quem ter vocês aqui. Nós. Só perguntar à nossa assistente de produção ali se tá em ordem, que eu vou mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo e para os outros candidatos. Não pensem que a gente está aqui, mais uma vez vou falar isso depois de uma entrevista, não estamos dando preferência, não temos preferência a ninguém, a gente sugeriu a oportunidade para eles, fizemos o convite, eles aceitaram, todos vocês de certa forma foram convidados, a nossa página está no ar no Instagram, nosso canal está no ar no YouTube, entrem em contato, se quiserem vir aqui mostrar as propostas, estamos abertos, eles vieram mostrar as propostas, ótimas propostas, aliás. Obrigado. Então, quero desejar uma boa sorte para vocês. Muito obrigado. Tá bom? E agradecer Betinho. a presença. Valeu. Obrigado, gente. Foi muito bom. Obrigado de verdade pela oportunidade, viu, gente? Uma boa noite para todo mundo. Valeu. Boa noite, gente.